Hebreus capítulo 2. Deixa eu achar aqui. E nós vamos meditar, meus irmãos, na perícope de versículo 1 até 4. Vocês acharam em Hebreus? Que eu estou me ajustando aqui, que hoje vou me ficar com as mãos aqui livre. Hebreus 2, de 1 a 4, diz assim a palavra de Deus: Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua palavra. Que seriedade, Pai, que momento de ouvir a voz do Senhor. Então, Espírito Santo, que o Senhor fala pela exposição, com cada coração, e a gente venha hoje agarrar Jesus muito mais. E aqueles que ainda não se agarraram em Jesus, que hoje não perca essa oportunidade. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Quem aqui já passou por algum momento de ver alguém se afogando? Uma vez fui com uns amigos meus ali no Sucupira. Quem já foi na Cachoeira de Sucupira? Uma boa parte. Vocês que estão chegando em Uberlândia agora tem que ir lá, viu? E eu lembro que um amigo meu, ele pulou e ele pegou e começou a se afogar. E ele estava pertinho assim. Daí eu pensei naturalmente, eu vou ajudar ele, né? Daí eu entrei e para tentar ajudá-lo, mas parece que eu ouvi uma voz. Eu meditando nisso, pensei que fosse até a voz, talvez, de um anjo. Porque o Espírito Santo ainda não falava comigo, eu não era crente nessa época. Não faça isso. E daí eu me afastei e voltei para o lugar seguro. E ele pegou e continuou, a correnteza foi levando ele, e ele deu algumas braçadas no desespero que ele estava, e ele não morreu, graças a Deus. Eu não sei se você sabe, estava conversando com o capitão do bombeiro, que é lá da 12ª igreja, ele falou que uma pessoa se afogando, ela entra no maior desespero que um ser humano pode ter. Deve ser uma morte muito triste, né? E ele falou assim, se você não sabe como salvar essa pessoa, não tente. Por quê? Porque ela vai se agarrar em você de tal maneira, forças que ela não tem, vão morrer os dois. Tanto que a gente ouve casos, né? Que alguém tentou salvar o outro que estava afogando e morreram os dois. Deus preservou a minha vida. Deus preserva a vida dos eleitos para que eles cheguem à fé, mesmo antes deles chegarem à fé. Momento de desespero. Porque nós vemos, meus irmãos, de acordo com o que nós estamos estudando em Hebreus, que tem momentos de pressão na nossa vida. Momentos de pressão que nós podemos entrar em desespero. A gente quer se agarrar em alguma coisa e não largar, porque nós estamos pressionados na nossa vida. Que são as tribulações que acontecem para nós, as adversidades da vida que acontecem para todo mundo, para cristão, não cristão, as contrariedades da vida. Talvez essa semana você foi contrariado. Talvez você está chateado essa semana, que você foi contrariado por alguma situação. Talvez algumas inquietações, dúvidas no seu coração, como que eu vou resolver isso? Às vezes as pressões que acontecem na nossa vida, elas nos levam a querer ter um alívio, uma salvação.
E daí corre o risco da gente querer agarrar qualquer coisa que está na nossa frente, simplesmente para ser livre daquela situação, simplesmente para ter alívio, simplesmente para ser livre daquela contrariedade. Daí a gente toma decisões e escolhas que não são boas. Por exemplo, a pessoa se afogando, qual que seria a melhor escolha dela? Deixar quem vai ali pegá-la e levá-la. Mas ela está tão ansiosa, ela está tão desesperada para ter o alívio, que ela agarra e ela atrapalha o seu salvamento. Nós podemos ser assim também. As contrariedades da vida, as tribulações, as perseguições, como era o caso dos hebreus nesse primeiro século, podem tirar a nossa estabilidade. E a gente, ao tentar nos salvar, a gente acaba nos agarrando naquilo que não devemos e se torna pior para nós. Vou falar mais uma vez um pouquinho do contexto de Hebreus. Sempre tem alguém novo na igreja que não está acompanhando as pregações. O contexto aqui, meus irmãos, é que os hebreus, os judeus convertidos, eles estavam sofrendo muitas pressões, muitas tribulações, muitas contrariedades na vida deles, porque o Império Romano estava começando a perseguir a igreja. Então, o que os hebreus pensavam? Se eu deixar Jesus, se eu deixar a igreja e voltar para o judaísmo e voltar para a velha aliança, o Império Romano para de me perseguir. Era um pensamento bom, não era não? Eles estavam pressionados, precisavam de alívio, estavam desesperados. O que eles pensavam? Vamos deixar Cristo, vamos deixar a igreja e vamos voltar para a velha aliança, para o judaísmo. E eles também recebiam pressões dos próprios compatriotas que não se converteram. Os próprios hebreus que não se converteram pressionavam eles. Vocês deixaram Abraão, Isaque e Jacó, vocês deixaram a fé dos nossos pais. Eles, meus irmãos, recebiam pressões de todos os lados, do império e dos seus compatriotas. Então nós vemos que eles ficaram tentados a deixar Cristo. Tanto que vai dizer em Hebreus 10, 25, fala assim: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Alguns já tinham deixado a igreja, alguns já tinham deixado Jesus. Tanto que o Espírito Santo lá em Hebreus 10, 25 fala: não deixem de congregar, como alguns já fizeram. Alguns já tinham cedido à tentação de se agarrar em algo que não fosse Jesus. Se agarrar na velha aliança, se agarrar na tradição, se agarrar na religião e deixar Jesus. Eles deixaram a igreja. Mas talvez você pense assim: deixaram Jesus é a mesma coisa que deixar a igreja? Segundo Hebreus, é sim. Deixar a igreja é deixar Jesus. E deixar Jesus é deixar a igreja. Meus irmãos, o Espírito Santo, então, durante todo esse livro, ele vai nos mostrar que aquilo que o Senhor propõe é melhor. Aquilo que o Senhor propõe em Cristo, na nova aliança, na igreja, é melhor que qualquer coisa que nós podemos experimentar. Mesmo que a gente esteja sofrendo por causa disso. É melhor sofrer com Cristo, é melhor ser perseguido pela sociedade com Cristo, do que estar bem perante essa sociedade sem Jesus e sem a igreja. Tem um salmo que eu já falei aqui várias vezes, eu repito ele sempre, Salmo 63, 3. O salmista fala: a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. A graça, Jesus, ele é melhor do que a vida, por isso, mesmo com perseguições, mesmo com contrariedades, é melhor estar com ele. E nós vamos ver aqui por que é melhor estar com ele. Nós vamos ver aqui por que nós não podemos nos agarrar em outra segurança. Nós devemos então, meus irmãos, o nosso tema de hoje: agarre-se no Senhor Jesus, com toda a firmeza. Agarre-se em Jesus para você nunca se desviar dele. É essa a recomendação bíblica do Espírito Santo hoje. Nunca se desvie do Senhor Jesus. Nunca deixe a igreja. Apegue-se ao Senhor, cada dia, meus irmãos, com mais firmeza. Em bons momentos, para você se alegrar com Ele e com a igreja. Em maus momentos, para você segurar nele, para que Ele te dê alívio e socorro no momento oportuno.
Agarre-se em Cristo em todo momento. Por quê? É interessante que o versículo 1, se você ver aí 2, o versículo 1 fala, ele começa assim, por esta razão. Seria mais ou menos, portanto. O versículo 1 do capítulo 2 seria a conclusão do que ele fala no capítulo 1. Por essa razão. Portanto. Mas por qual razão? Por qual razão não tem como deixar Jesus para buscar outra coisa para completar a minha vida e me dar segurança? Por qual razão? O que foi ensinado no capítulo 1? Que agora no capítulo 2 ele fala, por essa razão. Eu vou lembrar você e vou te informar você que não estava aqui. No capítulo 1 nós vimos que Jesus, aquilo que Deus nos fala em Cristo, é superior ao que Deus falou por meio dos profetas. Lembra da primeira pregação? Tanto que nós vimos que os profetas seriam os servos de Deus dando recados para nós. Mas em Cristo, o próprio Deus veio falar com a gente face a face. Então, por essa razão, porque Cristo, aquilo que Deus fala através dele ao nosso coração, é superior a qualquer voz. A segunda razão que o capítulo 1 nos fala, para a gente nunca deixar Cristo, é porque Jesus é superior a quem? Lembra da semana passada? Aos anjos. Os hebreus tinham uma relação forte com os anjos, foi explicado aqui por quê. Então eles pensavam o quê? Vamos voltar para a velha aliança. Na velha aliança a gente tinha os profetas, a gente tinha a proteção dos anjos. E daí o capítulo 1 vem nos mostrar que Jesus tem um nome superior aos anjos. Que Jesus é inclusive o chefe, o general dos anjos. Que Jesus é aquele que está sentado no trono e tem o cetro do reino. Então por isso, por essa razão, porque Jesus é tudo o que Deus tem a nos dizer, e porque sob Ele nós temos toda a proteção de Deus que nós precisamos. Por isso, o versículo 1 vai falar, por essa razão, importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eu tirei o nosso tema, agarre-se em Cristo, dessa palavra apeguemos. Porque essa palavra apeguemos no grego, que o Novo Testamento foi escrito em grego, seria mais ou menos você se agarrar mesmo, sabe? Você pegar algo e trazer para si e não soltar. Então, por essa razão, por quem Cristo é, por aquilo que Deus fala através dele ao nosso coração, Hebreus vem falar para aqueles cristãos que estavam tentados a deixar o cristianismo: agarre-se ao Senhor, se apegue a Ele. Mas eles estavam sofrendo, irmãos, eles estavam passando momentos muito difíceis. Depois nós vamos ver mais para frente que diz que eles estavam perdendo inclusive os seus bens. O império entrava, os soldados romanos entravam e tomavam os bens dos cristãos. Imagina você nessa situação. Se você não ia estar tentado a deixar a fé, a deixar a igreja. Mas daqui o Espírito Santo vem falar, olhem para quem Cristo é, não olhem as circunstâncias. Por esta razão, que razão? Porque Cristo nos fala coisas maravilhosas, porque Cristo nos protege, que Ele é o general dos anjos, diz que o seu nome está acima de todo nome. Por essa razão, mesmo que você esteja sofrendo, agarre Jesus com mais força. Em momentos de dificuldades, ao invés de você pensar em deixar Jesus para buscar proteção em alguma coisa, para buscar a solução dos seus problemas no seu próprio braço, não faça isso. Agarre-se a Jesus quando estiver mais difícil ainda. Porque é aí que nós precisamos mais, não é mesmo? Porque se nós pensarmos em alguém se afogando, se nós estivermos nos afogando, nós temos que agarrar Jesus. Porque a nossa vida depende disso. A nossa salvação depende disso. A nossa relação com Deus depende de Cristo. Então, em momentos difíceis, agarre com mais força. Porque o Espírito Santo vai falar no versículo 1, no final, para jamais nos desviemos.
E em momentos difíceis, meus irmãos, nós somos tentados a seguir o nosso coração enganoso. Ou só eu que sou assim? Em momento difícil, eu fico pensando numa solução rápida, porque eu quero ter alívio do problema. Não é verdade? Nós somos tentados a buscar segurança no nosso braço ou em alguma proposta de segurança desse mundo. Mas tem que ser o contrário. Eu lembro de uma família que fez isso na Bíblia. Você vai lembrar talvez das pregações de Ruth. Diz que estava tendo um momento muito difícil para uma família que estava passando dificuldades. Lembra a família de Elimeleque? Diz que ao invés dele confiar no Senhor e continuar na terra de Israel, onde tinha culto, onde tinha Deus, ele foi buscar alívio em Moabe. Foi buscar solução no seu próprio braço, porque lá tinha fartura de pão. O que aconteceu? Foi péssimo para a família dele. Ele morreu lá. Os seus filhos morreram lá. Era para ele se agarrar mais em Cristo, na aliança de Deus, e ele foi buscar solução no seu próprio braço. Portanto, é um alerta, meus irmãos. O Espírito Santo vem falar para nós, jamais nos desviemos. Mas talvez você pense assim, eu não vou me desviar não. Eu estou firme. Cuidado para você não confiar no seu próprio braço. Quantos vocês conhecem que já se desviaram? Eu lembro quando eu me batizei, eu estava aqui. Talvez alguns vão lembrar, em 2005. Tinham dois do meu lado, eles não estão aqui mais. Quantos você conhece que se desviaram? A Sharon, a minha esposa, ela fez uma escola missionária antes de mim. Eu cheguei lá, eu conheci ela na missão, ela já era missionária, eu que era o novato. E ela me falou que a escola dela tinha 100 alunos. E hoje nós vemos que muitos desses que estavam sendo treinados para serem missionários, hoje nem acreditam em Jesus mais. Hoje nem acreditam na Bíblia mais. Tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente pensa que não pode acontecer conosco. De a gente deixar Jesus por alguma segurança ou alegria que esse mundo nos propõe. Por isso o Espírito Santo vem falar com tanta ênfase. Jamais nos desviemos. Apegue-se mais forte. Agarre ele mais forte a cada dia, a cada tribulação, a cada contrariedade. E ele vai falar que nós ouvimos essas verdades. Olha o versículo 2. Porque, se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme. Agora olha, o versículo 3. O versículo 3 fala, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Desculpa, eu estava procurando o versículo 1. Eu ainda estou nele. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Quais verdades, meus irmãos? E ele vem fazer mais uma comparação entre a velha e a nova aliança. Fala que na velha aliança a palavra foi falada por meio de anjos. Lembra que Moisés, quando recebe a lei, os 10 mandamentos, ele recebe por meio de um anjo? Então ele vem falar que nós temos hoje é superior àquilo que as pessoas do Velho Testamento ouviram. E vem falar que essa verdade foi anunciada para nós, inclusive pelo próprio Senhor no versículo 3. A parte B diz, esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Ou seja, a palavra foi anunciada, o Espírito Santo está falando para eles, vocês ouviram a palavra por meio do Senhor, pelo Senhor Jesus, porque muitos aqui tiveram contato com Jesus, era o primeiro século, irmãos. Talvez os líderes da igreja tiveram contato com Jesus. E ele fala também, nós recebemos também a palavra por meio daqueles que ouviram. Que são quem? Os apóstolos. Então ele vem falar para ele, vocês ouviram a verdade. Vocês ouviram por meio de Jesus, vocês ouviram por meio dos apóstolos. Então nós não podemos nos desviar de tão grande verdade que nós ouvimos.
Eu quero lembrar você de algumas verdades que eles ouviram em nós também. Quais são as principais verdades que a Bíblia nos revela, que Jesus nos revela, que os apóstolos nos revelam? Que verdades são essas que eles não podiam se desviar? A verdade é que Deus criou todas as coisas para a sua própria glória, que nós fomos criados por Deus. Isso é uma verdade. A verdade é que o pecado trouxe condenação para o mundo, o pecado nos afastou de Deus. Isso é uma verdade. A verdade é que Deus também nos amou, que Deus nos amou tanto que enviou seu Filho Jesus para nascer como um homem, morrer, viver perfeitamente, diferente de nós, morrer e ressuscitar naquela cruz. Isso é uma verdade que eles ouviram. E através de Jesus, aquilo que foi perdido no Éden, nós podemos ter de volta o quê? A nossa relação viva com Deus Pai, a nossa relação restaurada. A verdade que eles ouviram e nós também ouvimos é que nós temos a esperança da vida eterna, que assim como Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar um dia para a vida eterna e não haverá mais morte. A verdade importante também é que um dia Jesus enxugará de nós toda lágrima. Isso é uma verdade que eles ouviram e nós ouvimos. Lembra de Apocalipse? Que Ele enxugará toda lágrima. Portanto, chora o que você tem para chorar nessa vida, porque na vida eterna não há choro. O próprio pastor das nossas almas enxugará as nossas lágrimas. Vocês estão vendo, irmãos, que maravilhas que eles ouviram e que nós ouvimos também? Então, o que o Espírito Santo está falando aqui para eles e para nós hoje? Vocês ouviram essas maravilhas? E vocês vão deixar Jesus? Vocês vão voltar para o judaísmo, para a velha aliança, para ouvir profeta, para ouvir os servos, se o próprio Filho de Deus, o dono da casa, veio falar com vocês? Vocês vão voltar a buscar segurança em anjos, se o dono dos anjos, o chefe deles, protege vocês? E você, meu irmão, você vai buscar alegria e segurança aonde? Realização para a sua vida aonde? Se Deus está falando para nós que o próprio Deus nos amou e quis ter relação conosco restaurada, que Ele prepara uma vida eterna para nós, tem como pensar em deixar Jesus, em deixar a igreja, ao saber dessas verdades? Tem como, se o seu coração se apaixonar por esse mundo, e se o seu coração buscar a segurança e a alegria desse mundo, daí você corre o risco de abandonar Jesus e abandonar a igreja. Portanto, meus irmãos, você está segurando em Cristo? Você está agarrado nele? Quando vir piores notícias, más notícias, se agarre mais forte. Aperte mais. Não solte para tentar segurar outro. Nós temos que pensar como esse homem que está se afogando. E se aparecer alguém para tentar te salvar ali, você segura e nada te tira dali. Porque de fato, sem Jesus, nós estamos afogando para a morte. Nós vamos parar lá do lado do Titanic, onde aqueles caras tentaram ir lá ver o Titanic. Sem Cristo é profundeza das trevas, sem salvação. É interessante também que o Espírito Santo fala no versículo 4 que Deus deu testemunho para eles, que eles viram também sinais, prodígios, milagres, distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ou seja, meus irmãos, eles ouviram e viram os milagres que os apóstolos faziam. Você pode imaginar isso? Eles viram e ouviram os milagres daquela época, da época apostólica. Mostrando que aqueles milagres não tinham um fim em si mesmo. Esse versículo nos mostra que aqueles milagres serviam para autentificar a mensagem. Estão entendendo? Os milagres serviam para mostrar que, de fato, a mensagem de Jesus e a mensagem dos apóstolos era verdadeira. Os milagres serviam para atrair a atenção das pessoas para a mensagem e não para o milagre. O foco de Deus sempre foi na mensagem, na pregação. Os milagres serviam para que as pessoas dessem atenção para o milagre. E os milagres também cumpriam as profecias.
mostrando que Jesus daria vista aos cegos, tiraria as pessoas das trevas, mostrando que Deus testemunhou para eles, meus irmãos. Deus deu testemunho. E o próprio Deus continua dando esse testemunho para nós. Você quer ouvir hoje Jesus e os apóstolos? O que você faz? Abre o Novo Testamento. Você quer ouvir os profetas? É bom também. Abre o Antigo Testamento. Você quer ter o mesmo testemunho hoje que eles tiveram? Abre a Bíblia. Você quer ouvir a Deus? Abra aquilo que foi registrado para que nós pudéssemos ler e crer. Não há diferença. Eles ouviram pelos apóstolos, nós ouvimos hoje o Espírito Santo falar conosco essas verdades. Mas Deus ainda continua fazendo alguns milagres de vez em quando. Não como naquela época. Nós não podemos pensar que nós temos o mesmo poder que os apóstolos tinham. Mas Deus ainda continua dando testemunho por meio de sinais. Depende se você sai para pregar a palavra. Eu estava lembrando uma vez, um dos países que eu fui missionário no Timor-Leste. Timor-Leste ali do lado da Indonésia, uma pequena ilha. E eu estava fazendo amizade com o ministro da Cultura. Já fiz amizade com gente importante, hein? E eu já na amizade com ele, e um dia ele manda me chamar. E a pessoa que mandou me chamar falou assim, olha, ele está muito mal. Ele está passando muito mal, e ele pediu para chamar o senhor. Falei, Sharon, vamos lá comigo. Foi eu a Sharon lá, e chegando lá, ele pegou e falou assim, olha, eu tenho um problema de saúde que nenhum médico sabe o que é. E quando eu estou mal, só alguém que pode me trazer conforto e eu fico livre dessas dores. Eu quem? Ele, o Matandoc, do bairro. Matandoc na língua timorense é aquele que vê longe, que significa o macumbeiro da vila. E ele falou, e eu sonhei essa noite e você me levava de carro para o Matandoc. Falei, e agora, hein? Eu levo esse cara para o macumbeiro? Falei, olha, eu creio num Senhor e eu vou orar. Eu não vou te levar para o macumbeiro. Eu vou orar e vou embora. Se esse meu Senhor quiser te curar, Ele vai te curar. Orei, fui embora. No outro dia ele veio me agradecendo. Eu nunca vi isso acontecer, porque eu não fiz nenhum dos rituais de feitiçaria e eu estou ótimo. E daí foi interessante que ele pegou e chamou os seus familiares do interior na outra semana para vir me conhecer. O que eles pensaram? Nós conhecemos um macumbeiro mais forte. Reunido toda a família, eu peguei e falei, olha, você sabe o que eu fiz? Nada. Porque eu conheço um Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor Jesus, que pode curar quem Ele quiser. E esse Senhor quer dar salvação a vocês acima de te curar. Ou seja, esse homem e essa família ouviu e viu, testificado no seu coração e nos seus olhos o poder de Deus. Mas eles preferiram continuar amando a idolatria e continuaram cultuando os seus falsos deuses. Deus, meus irmãos, não vai deixar nunca de dar o seu testemunho. O maior testemunho é a palavra pregada. E Deus, às vezes ainda, nos dá um gostinho de ver algo para que testifique que a palavra dele é verdadeira. Por que isso não acontece conosco? Por que nós não saímos para pregar? A gente fica só dentro da igreja ainda. Mas esse testemunho do Espírito Santo, ele também é dentro do nosso coração. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Em Hebreus 8:16, só ouça. O próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, o próprio Espírito Santo confirma no nosso coração que as verdades da palavra é verdade de Deus. Ele testifica ao nosso coração. Então o que o Espírito Santo está falando para eles? Olha, vocês ouviram Jesus, vocês ouviram os apóstolos, o Espírito Santo mostrou para vocês, e mesmo assim, vocês estão querendo voltar atrás. Que absurdo.
E veja que quando fala que o Espírito Santo distribui, no final do versículo 4, fala que ele distribui segundo a sua vontade. Ou seja, o Espírito Santo faz segundo a sua vontade. Não tenta barrar o Espírito Santo, não, porque não tem jeito. O Espírito Santo faz segundo a sua vontade. Meus irmãos, então eles não tinham desculpa. E nós também não temos desculpa quando nós ouvimos a verdade. Ou seja, nós não podemos nos desviar, irmãos. Não tem desculpa. Não tem desculpa que alguém te chateou na igreja. Não tem desculpa que Jesus não te deu alívio. Não tem desculpa, porque nós ouvimos e vimos e foi testificado no nosso coração as verdades que nós ouvimos. Então o Espírito Santo está preocupado com eles, porque estão começando a desviar. Como Hebreus 10, 25 fala, não deixem de congregar, porque alguns já deixaram de congregar. Mas por que também nós não podemos deixar Jesus? Porque há algo muito sério, que é a salvação da nossa alma. Olha o que vai falar no versículo 3. Como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Uma pergunta: como nós escaparemos? A resposta é: nós não escaparemos. Se nós deixarmos Jesus, se nós deixarmos o seu corpo, que é a igreja, nós não escaparemos. Nós vamos morrer afogados e vamos lá para junto do Titanic. E ninguém vai querer entrar numa cápsula para ir lá ver a gente. Nós não somos tão importantes assim, não. Nós não escaparemos, meus irmãos. Você não vai escapar. Inclusive, ele traz o exemplo do Velho Testamento. Ele fala no versículo 2, se a palavra que anjos falaram, aqueles que foram desobedientes receberam um justo castigo, como nós que recebemos uma revelação muito maior, Cristo veio falar conosco, o Espírito Santo veio testificar no nosso coração. Se aqueles do Velho Testamento não escaparam, como nós escaparemos? Nós não escaparemos. Deixa eu lembrar você. Vocês sabem mais ou menos quantos hebreus saíram do Egito? Estima-se que 3 milhões de hebreus. Quantos entraram na Terra Prometida, você lembra? Lembra não, irmãos? Vão vir para EBD, hein? Boa, Maria Fernanda. 2, Josué e Caleb. Irmãos, 3 milhões saíram, mas só 2 entraram. Por quê? Não creram, se desviaram, desobedeceram. Você lembra das serpentes que picavam eles morriam porque desobedeceram? Talvez você lembre da rebelião dos filhos de Corá contra a liderança de Moisés. Foi a primeira rebelião contra a liderança da igreja, os filhos de Corá. O que aconteceu com eles? A terra abriu e os levou. 3 milhões saem rumo à terra prometida e 2 entram. Então, aqui o Espírito Santo está comparando. Se a palavra que anjos falaram é verdadeira e não escapou quem desobedeceu, e nós que temos uma salvação tão grande, nós ouvimos coisas maiores. O próprio Filho de Deus veio falar conosco. O Espírito Santo veio testificar no nosso coração. Nós vimos sinais. Como nós vamos escapar? Nós não vamos escapar, meus irmãos. Porque essa comparação sempre vai haver no livro de Hebreus entre a velha e a nova aliança. Eles foram desobedientes. Eles tiraram os olhos da eternidade. Eles tiraram os olhos do Senhor e olharam as circunstâncias. E ao olhar as circunstâncias, eles deixaram de agarrar em Jesus e foram se agarrar em outra coisa. Por quê? Nós não podemos nunca deixar Jesus, porque Ele é superior a tudo, por essa razão. Por essa razão, por quem Jesus é, porque Ele nos propõe, porque nós sem Ele estaremos afogando, nós não podemos deixar nunca Jesus. Hoje, então, a gente tem que sair daqui agarrado no Senhor. Agarrado, mas agarrado mesmo. Talvez você está passando dificuldade, você está apanhando da vida, daí que você tem que agarrar mais. Você tem que ser como um pitbull quando morde.
Você já viu o pitbull quando morde? Se você bate nele, ele morde mais forte, ele não larga. Por isso, quando eu vou na casa do Cristiano, eu fico preocupado, porque lá tem 3. Pitbull, ele apanha e ele garra mais. Assim tem que ser a fé verdadeira de todo cristão. Quanto mais ele apanha da vida, quanto mais ele tem contrariedade, quanto mais ele é perseguido pela sua fé, quanto mais as circunstâncias dizem não, mais ele agarra, mais ele crê, mais ele busca, mais ele entrega. Porque ele sabe que sem Cristo ele afoga e não tem ninguém que pode salvar ele. Porque ninguém é como Jesus. Porque ninguém fala como Jesus. Porque ninguém nos ama como Jesus. Então é melhor, meus irmãos, eu não sei como é que está a sua vida, mas é melhor você estar sofrendo, mas agarrado com Jesus, do que bem perante as aparências desse mundo sem estar agarrado com Jesus. O apóstolo Paulo, orientando Timóteo a começar no ministério, sabendo que no ministério se sofre, ele fala: se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Persevere, meus irmãos. Persevere com a sua família em se agarrar a Jesus. Leve os seus filhos a agarrar Jesus. Leve a sua esposa a agarrar Jesus. Agarre Jesus, como sua vida dependesse disso, porque ela depende. Não tente se agarrar em alguma solução que o seu coração manda, porque esse que você vai se agarrar não tem força para te salvar, não tem força para te livrar. Agarre-se, meus irmãos, não deixe a igreja. Nunca deixe de congregar, porque aqui nós incentivamos uns aos outros. É isso que Hebreus 10, 25. Aqui nós estimulamos uns aos outros no amor. Aqui nós oramos uns pelos outros. Aqui nós levamos as cargas uns dos outros. Aqui a gente fala assim: está difícil?